Olá, pessoal. Então, bem-vindos à parte 2 da nossa aula 13 de marketing pessoal, né? Aí, na primeira parte, a gente falou sobre 5 formas de trabalhar o marketing pessoal. Agora, a gente vai dar continuidade aqui na parte 2. Então, uma outra forma aqui de a gente trabalhar o marketing pessoal é ficar atento à fala, né? A forma como você fala, tá certo? Que a fala é a principal ferramenta que a gente tem para se comunicar. Então, a primeira dica aqui dentro desse tópico de ficar atento à fala é procurar enriquecer seu vocabulário. Então, isso aqui você consegue muito, não sei se é a única forma, mas para mim eu acho que é a melhor, lendo, né? Então, quanto mais você ler, mais você vai conseguir enriquecer o seu vocabulário com palavras novas, né? E evitar utilizar gírias, tá bom? Então, evite utilizar gírias aí para, de novo, principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente mais formal. Então, fale com a educação. Se você está indo para a entrevista, agradeça a oportunidade no final da entrevista, agradeça a conversa. Peça licença ao entrar, né? Peça licença quando você estiver se apresentando para puxar uma cadeira e assim por diante. E não interrompa os outros, né? Isso aqui são regras básicas aí de educação. E evite os erros básicos aí da língua, né? Como eliminar o plural para a gente que é de Minas Gerais, isso aqui é bem difícil, porque culturalmente a gente já tem o hábito de falar assim, né? Nós vai, os carros e assim por diante, né? Tentar evitar ao máximo isso. Evitar também os vícios de linguagem, tá certo? O que são os vícios de linguagem? Aquelas expressões que se repetem inúmeras vezes na fala, tipo, né, tá ligado? Esse tipo de coisa, tá bom? Não fale de mais nem de menos, então saiba fazer as intervenções na hora certa. É importante que você fale sempre que você tiver alguma coisa a acrescentar, né? Então a gente até falou na última aula que falar, quando você tem alguma coisa a acrescentar, é uma forma de fazer marketing, porque assim as pessoas vão te conhecer, ok? E falar também com calma, de forma que as pessoas possam compreender a mensagem que você quer falar, porque é muito difícil entender o que a pessoa quer falar quando ela está falando muito rápido. Vira um exemplo? Então, fale com calma, pausadamente, né? Dê uma pausa entre as falas para que você seja compreendido da melhor maneira possível. Mais uma forma de trabalhar aqui o marketing pessoal é ser pontual, né? Isso aqui é imprescindível, principalmente para quem está procurando uma vaga de emprego, acho que mais ainda, mas quando você também já é um colaborador da empresa. Por quê? Pontualidade vai mostrar compromisso e interesse. É difícil, se você não é pontual, você fazer um bom marketing pessoal, porque você pode fazer tudo e mostrar, mesmo fazendo tudo isso que eu já falei até agora, que você não se importa com o tempo das pessoas, porque atraso é basicamente isso, né? Você está falando que você valoriza mais o seu tempo que o da outra pessoa, que a outra pessoa pode esperar por você durante 10, 15 minutos, que não tem problema. Então, essa é a mensagem que você passa quando você está atrasado, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, é interessante saber gerenciar seu tempo e chegar na hora marcada, ou até mesmo antes, né? Quando você está indo em entrevista de emprego, ou você está conversando com possíveis sócios, ou até no dia a dia da empresa, tá certo? Você mostra que você pode contar com aquela pessoa naquele determinado horário. Outra forma de trabalhar o seu marketing pessoal é se autoconhecer. Isso aqui é bastante importante, né? Principalmente nessa época que a gente vive com, com essa questão bastante séria aí de transtornos de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que entender cada vez mais sobre os nossos pontos fortes e fracos, para a gente poder saber em que eu sou bom e o que eu preciso melhorar, tá certo? E também para a gente manter o controle na hora que a gente precisar, né? Não deixar se abater por algum evento desejado ou algum momento triste, algum momento ansioso, principalmente no dia a dia do trabalho, que cada vez mais a gente tem mais pressão por entrega de resultado, né? A gente saber gerenciar nossas emoções. Isso só é possível por meio do autoconhecimento. Uma ferramenta que a gente pode utilizar para praticar esse autoconhecimento é a matriz SWOT. A gente até utilizou essa matriz lá no início das nossas aulas, né? A matriz SWOT ela vem do inglês Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, tá? Que em português significa quais são suas forças, suas fraquezas, as ameaças e as oportunidades, tá? Então é bom você, no caso da matriz, essa matriz SWOT, o que a gente faz? A gente faz uma lista aqui no caso das forças, né? Com tudo aquilo que te coloca à frente da competição, que você é bom. No caso das fraquezas, né? Os problemas que você pode enfrentar para conseguir espaço no mercado de trabalho. No caso das oportunidades, em quais nichos que você pode atuar.
E no caso aqui das ameaças, o que é que você ainda não faz bem, né, para poder amplificar os seus resultados. Então aqui te dá uma visão geral, né, do que você, quais são os lados bons, o lado bom e o lado ruim aqui, do que você precisa trabalhar. Então vamos fazer o exercício. O exercício é justamente isso, né, para a gente poder desenvolver qualquer plano. É a primeira coisa, qualquer plano de marketing. A gente primeiro precisa identificar em que você é bom, quais qualificações que você tem, né? Como é que elas podem ser utilizadas no mercado de trabalho. Uma das técnicas que a gente já fez na última aula é fazer a sua definição de visão, o que você quer para daqui 5, 10 anos e qual que é a sua missão, né? Qual que é o seu porquê de estar trabalhando, né? Qual que é a sua missão, isso que é a missão, o porquê de você trabalhar, tá certo? E a questão dos valores, quais são os valores que você não abre mão. Então, isso aqui tudo tem que estar em congruência, como a gente falou na última aula. Isso já está feito, então o exercício de hoje é utilizar essa matriz SWOT que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Para criar essa estratégia, tá certo? Eu acabei de falar, né? Já que a gente já definiu a missão e a visão na aula passada, então esse exercício vai constituir em construir a matriz SWOT para poder guiar no seu plano de desenvolvimento pessoal, né? E você vai colocar o quê? Nas suas forças, que te coloca à frente da competição, as fraquezas, os problemas que você pode enfrentar para conseguir espaço, nas oportunidades, os nichos que você já atua e nas ameaças, o que você ainda não faz bem, tá certo? Então faz esse exercício e coloca nos comentários aqui embaixo para mim, por favor, para eu dar uma olhada em cada um dessas matrizes, né? Não precisa ser na forma de matriz no comentário, né? Você coloca lá na frente forças, coloca na frente, fraquezas, coloca na frente, assim por diante, tá certo? Dá uma pausa no vídeo, que a gente já continua em seguida, dá uma pausa no vídeo, faz o exercício, coloca nos comentários aqui para mim, para a gente poder continuar. Muito bem, então continuando aqui, a parte do marketing pessoal, a 10ª dica aqui é envolver-se com projetos que vão te dar destaque, né? Então, construir um portfólio nessa área de software é bastante interessante, que mostre que você se diferencia dos demais, tá? Então, como é que você pode fazer isso? Às vezes você está começando, alguma coisa do tipo, ou você não consegue algo que te pague para fazer isso, né? Ou às vezes quando paga esse projeto, você não pode publicar, esse tipo de coisa. Você pode tentar trabalho voluntário, tem diversas ONGs, instituições que precisam aí de software, né? Você pode desenvolver esse software para eles, não em troca de salário, mas às vezes em troca de divulgação, tá certo? Divulgar que foi você que fez, ou dar um espaço de publicidade no site, no aplicativo para você, ok? Ou trabalhar em projetos open source, né? Então, imagina, você trabalha, por exemplo, no projeto do Mozilla, fez contribuição no Linux, são todos projetos open source, é algo que vai agregar bastante, são projetos que vão dar destaque aí no seu currículo. A dica de número 11 aqui, né, é que todo mundo, pessoal, quer se sentir importante. Um dos desejos mais profundos do ser humano, das necessidades mais básicas, é respeito, ok? É esse sentimento de se sentir empoderado, tá? Então, o que isso nos leva? Se você desrespeitar ou diminuir alguém, em qualquer ambiente, seja no profissional ou no pessoal, mas principalmente no profissional, pode ter certeza que você vai encontrar depois resistência a qualquer coisa que você fizer. E o contrário também é verdadeiro. Se você respeitar, valorizar as pessoas no seu ambiente de trabalho profissional, você vai conseguir aliados. Okay? Então, esses aliados vão estar sempre te dando suporte, dando apoio e valorizando as suas ideias em troca. Tá? Um livro que fala bastante sobre isso é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Tá? Esse livro aqui ele é bem antigo, ele está até em domínio público, então você consegue achar o PDF dele na internet de maneira sem ser de maneira pirata, né? Então já você consegue achar ele aí na internet de maneira bem fácil, então vale a pena a leitura. Ele fala basicamente disso, né? Como é que você valoriza as pessoas e como é que você influencia as pessoas a partir disso. A 12ª dica é começar a pensar na perspectiva do outro. O que o outro quer da situação? O que a outra pessoa quer tirar da conversa? O que é importante para ela? Então, não só pensar no que você quer ganhar, mas o que outra pessoa quer ganhar. Porque quase toda situação tem uma saída que era do tipo ganha-ganha, tá certo? Quase toda. Se não tem, é porque você não está conseguindo enxergar da maneira do outro.
Vou dar um exemplo. No caso de desenvolvimento, você chegar para o seu chefe e falar o seguinte: chefe, eu prefiro implementar o back-end no Firebase ao invés do AWS. Ó, você está pensando aqui na sua perspectiva. Inclusive, na sua fase, você está falando sobre a sua preferência. Você prefere implementar no Firebase ao invés do AWS. O que o chefe vai pensar? O chefe pensa de maneira gerencial, de maneira financeira. Ah, isso aqui é só uma preferência de um dos meus desenvolvedores, tá? Então, se você começar a pensar na maneira do chefe, de novo, o chefe vai pensar de maneira gerencial e financeira. Se você chegar com essa mesma ideia aqui, falar o seguinte: chefe, se a gente implementar o back-end no Firebase, a gente pode diminuir o tempo de desenvolvimento em até 4 semanas. Opa, agora você já está pensando na maneira dele. Se eu diminuo o tempo de desenvolvimento em 4 semanas, isso vai ficar melhor para gerenciar, vou entregar um projeto mais rápido. E se você diminui o tempo de desenvolvimento, você também diminui o custo do projeto, tá? Então aqui, sim, você está começando a enxergar pelos olhos do outro, ok? Então pensar nisso aí. Uma outra coisa, navegar bem pelas redes sociais. Às vezes as redes sociais, abrir lá Instagram, Twitter, LinkedIn da pessoa, não tem nada a ver da forma como ela se mostra ali no ambiente profissional, né? Aí, de novo, a falta de congruência, um mundo não conversa com o outro, né? As redes sociais, elas são bastante importantes para a gente fazer marketing, né? E uma vantagem dela é que elas são acessíveis a todos os profissionais, né? Então, a rede social, qualquer um consegue acessar. Uma boa ideia aqui nas redes sociais é fazer referência cruzada, né? Colocar links aí em todos os locais, do seu LinkedIn para o Instagram, do Instagram para o LinkedIn, o seu contato de e-mail, esse tipo de coisa, link para o YouTube, se você tiver vídeo no YouTube lá. Para quê? Com a finalidade de você facilitar a conexão. Em qualquer rede social que a pessoa te encontrar, ela vai achar ali o seu perfil, por exemplo, do LinkedIn, que é a rede mais profissional, os seus vídeos lá que mostram o que é no YouTube, mostrando o que você sabe fazer e assim por diante, tá certo? Tudo bem. Então a gente encerra aqui a nossa segunda parte, né, da nossa aula sobre marketing pessoal, ok? A gente continua na segunda parte, já que a gente entrou na parte de redes sociais, eu vou falar um pouquinho sobre o LinkedIn dentro do marketing pessoal, tá certo? Obrigado e até lá.